Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Né? Nono ano, estamos aqui prontos para mais uma aula, né? Na semana passada a gente viu um conteúdo bem beleza, né? Foi regência verbal, a gente também viu regência nominal, né? E apresentamos alguns exemplos para vocês, né? Comentamos sobre a questão do conteúdo, que é algo novo para vocês, né? Mas que não é tão novo, porque quando a gente foi estudar, nós tivemos que relembrar a questão da transitividade verbal, né? Tanto da regência nominal, que é a questão de transitar, do precisar de um complemento, né? A gente citou que o nome precisa de um complemento também, né? O adjetivo, o substantivo e o advérbio. E isso preposicionado, né? Tem que haver a preposição. Quando a gente foi comentar sobre a regência verbal, aí sim a gente realmente lembrou e teve que colocar em prática de novo, né? A questão da transitividade verbal, né? O fato do verbo precisar de um complemento para ter sentido, tá? Os transitivos diretos sem preposição e os transitivos indiretos precisando de uma preposição para ligar ao seu complemento e dar sentido ao verbo, certo? A gente viu isso aí, depois a gente teve a nossa aula de redação, né? E agora a gente começa essa semana, né? Nessa terça-feira, bacana, com um novo conteúdo. Pessoal, o livro de vocês, o módulo 4, ele traz muitos textos. Eu digo isso sempre, né? Que lá no início, quando a gente ainda estava lá na sala de aula, pelo mês de março, eu disse para vocês que vocês teriam muitos textos no módulo. O livro de vocês, ele traz conto, o livro de conto completo, né? Os textos que a gente vai ter, que vocês terão contato, vocês já tiveram até contato, né? Foram textos que chegam a ser do conhecimento de vocês, né? Que são contos de divulgação científica, são contos fantásticos, romance, né? E os textos, eles são muito longos. Muito longos. E por quê? Porque, na verdade, o que se trabalha atualmente em testes, em concursos, são as interpretações de textos. Apesar de o nosso módulo, as questões que tem, não levar você a pensar, a refletir, para você elaborar a sua resposta, né? As respostas são simples. Mas, com relação à gramática, né? Vejam que tanto, desde da concordância nominal, verbal, regência nominal e verbal, o autor, ele procura relacionar esses conteúdos de gramática, a sintaxe, ao texto, a questão da interpretação do texto. Por quê? Né? Porque isso aí é necessário. Atualmente, tudo que gira em torno de concurso, de teste, né? Você talvez vai fazer um teste agora para adentrar outra escola, certo? Interpretação de texto. Interpretação de texto. Então, qual é a dificuldade que às vezes se tem? Interpretar. Por que você não consegue? Porque você não lê, você não gosta de ler. E a gente tem que gostar de ler. Os textos são longos? São. Mas é deles que o autor do seu livro tira as questões de sintaxe. Então você tem que ter o contexto. Olha, a gente não fala sempre em contexto. Vamos contextualizar isso aqui. Como é que isso aí acontece? A sintaxe, sintaticamente falando, o autor trabalha a gramática dentro do texto. Então você tem que estar ligado nessa área bem, tá bom? E os conteúdos, certo? Eu posso até dizer, isso aí não vai cair no teste que eu vou fazer. Ninguém sabe, gente. As coisas mudaram de uma forma assim, bem... Vocês são testemunhos do que aconteceu esse ano, né? A gente espera uma coisa, não é. A gente esperava alguma coisa, não foi, não aconteceu. E aí a gente tem que contar com o que a gente sabe. E fazer o que mais? Procurar conhecer melhor, mais e melhor. Para que a gente tenha sucesso. E a gente sabe que o sucesso eu só alcanço
Estudando. Então vamos lá, acordem, continuem fazendo as atividades, continuem exercitando. Porque o que a gente vai fazer agora? Olha, não é só estudar, a gente pode sair de casa como antes, agora não está podendo, né? Se pode, tem que ser rápido, não é isso? Então, tempo a gente teve o suficiente para aprender mais e melhor, tá? E esse conteúdo que a gente vai apresentar para vocês agora, né? Ele consta nas nossas páginas 47 a 50 do módulo, é chamado de crase. Gente, olha, esse conteúdo aqui, ele não é complicado, ele é um pouco complexo, é complexo, mas vocês sabiam que ele também está ligado aos mesmos conteúdos que a gente vem vendo ultimamente. Sabe por quê? Porque para aceitar uma crase, para uma palavra aceitar a crase, eu tenho que saber quem é que está regendo essa palavra. Eu tenho que saber qual é o termo regente e qual é o termo regido. E a crasezinha, a crase, não é nada mais, nada menos, né? Que esse sinalzinho aqui, ó. Que a gente chama de acento grave. Olha, o acento agudo não é assim, né? O acento agudo, eu não coloco sobre o ar. Ó, eu não coloco o acento agudo sobre o ar. Não, você já viu? Já viu esse ar sozinho aqui, sozinho com esse acento? Você não vê. Você vê no verbo haver, ó, a. Você vê numa palavra paroxítono terminada em ditongo. Você vê numa palavra proparoxítona. Não é isso? Mas ele sozinho, você não encontra. Primeiro que não vai ter sentido. Devido não existir, não vai ter sentido. Agora, em se falando de crase, olha, o azinho, o acento é assim, ó, que a gente chama de acento grave. Esse acento aqui, gente, ele faz uma grande diferença nas palavras, certo? Como assim? Olha, eu citei agora a palavra pátio, não foi? Ou a palavra pátio. Pátio. Eu sei que pátio tem acento pela regra, porque é a palavra paroxítona terminada em ditongo. Mas eu falo dado. Dado já não tem acento e é uma palavra paroxítona também. Acontece que o acento grave, ele não vai me indicar tonicidade, não. O acento grave, a crase, ela não foi criada para me expor tonicidade da palavra, não. Ela foi criada para quê? Para quê? Para indicar uma contração entre um artigo e uma preposição. Um artigo definido feminino e uma preposição. Antes de algumas palavras, não são todas as palavras que pedem crase. Quais são as palavras que vão pedir crase? Aquelas que aceitam, que pedem preposição. Uma palavra para vir um acraseado na frente, essa palavra tem que pedir uma preposição. Aí você vai ter que lembrar também, né? Quem precisa de alguma coisa, né? Isso é a questão da relação que você quando fala em transibilidade, né? Fulano faz o quê? Né? Faz o quê? Aí já precisa. Quando eu falo em preposição, aí eu já lembro os verbos transitivos indiretos. Esse sim exige uma preposição para ligar o verbo ao seu complemento e dar um sentido, tá? Então, essa é a grande diferença, tá bom? A crase não é para me dizer, para me expor a tonicidade, não. A crase é para dizer que há uma contração ali, porque também tem regra, né? Não tem as regras de acentuação? A crase também tem as suas regras. Então, olha só. Estudo da crase. Preposição a
junta-se ao artigo definido feminino a. O a, gente, é uma preposição. Quem vai a algum lugar. Não é assim? Quem vai a algum lugar. Quem pede alguma coisa a alguém. Ó, pedi um lanche ao, certo? Então, você tem que fazer essa relação, tá bom? A mais a contrai-se e o acento grave é indicado para indicar essa contração, ó. É assim, ó. A mais a resulta em a. E eu digo assim, ó, a, certo? Olha, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, um exemplo do livro, tá? E a gente tem que lembrar também que para se usar a crase, a gente tem que aprender a regra. Olha, nunca, crianças, nunca uma crase, ela vai estar diante de palavra masculina. Você nunca vai encontrar crase de palavra masculina antes de verbo e antes da palavra no plural. E nem vem entre palavras repetidas, né? Olha, no A, no singular, ela não vem no A no singular, antes de palavra no plural. E nem vem entre palavras repetidas, certo? Olha, esse uso da crase, ele é importante. E é interessante também que a gente aprenda as regras. A gente vê muito erro por aí, em placas, em textos, às vezes escritos em propagandas, certo? Ou no caso, frente a frente. Eu já vi crase, né? Crase, ó, alguém colocou frente a frente. Aqui não existe crase não, não existe crase não. Não é palavra repetida, viu? Agora, você já viu muitas vezes, ó, vire à direita, dobre à esquerda. Você já viu essas expressões, não já? Não já viu essas expressões? Então, a crase, ela só é colocada diante de palavras femininas. Direita e esquerda são o quê? Locuções adverbiais. Não são? A direita e a esquerda são locuções adverbiais de quê? Né? Aqui, essa preposição aqui, ela vai indicar uma direção, né? E de lugar. Então, essa daqui é uma regra, ó. Uma regra da crase. Ela é usada antes de locuções adverbiais. Então, para eu usar a crase, eu tenho que saber as regras, né? Então, vamos ao exemplo. Viajar, o exemplo do livro de vocês, ó. Viajar à lua. Ó, viajar à lua. O esboço do livro de vocês traz o seguinte, ó. Viajar. Verbo transitivo indireto. A preposição mais artigo, né, que a gente chama de contração. E lua, objeto indireto. Então, ó, viajar seria o termo regente e lua o termo regido. Quer dizer, aqui a gente considera o termo regente, que é aquele que vai comandar, né? Digamos que ela deu um comando, o termo regente, ele dá um comando
ao termo regido. E esse termo regido, ele vai exigir uma preposição. Quer dizer, o termo regente, ele indica a preposição, né? Para o termo regido. E aqui, ó, viajar. Quem viaja, viaja a algum lugar. Quer dizer, viaja para algum lugar. Então, aqui é exigido uma crase, certo? A regra aqui, ó, na regra geral, sempre ocorre crase quando o termo regente, ó, no caso o termo regente aqui foi o quê? Um verbo, adjetivo ou substantivo ou advérbio, exige a preposição a, e o termo regido admite o artigo definido a ou as. Certo? Vai ocorrer crase quando o termo regente, que pode ser um verbo, um substantivo, um adjetivo ou advérbio, vai exigir uma preposição. Ó, esse termo aqui, quando for acontecer crase, ele vai exigir uma preposição. Aí onde você vê que não são todas as ocasiões que vai acontecer isso aí. Tem os casos, que são chamados de casos especiais, certo? E tem aqueles casos que são considerados principais casos de crase, certo? Então, olha, crase aqui, ó, preposição a mais artigo, que resultou nessa contração aqui, ó, a, artigo definido no feminino. Não existe isso aqui no artigo definido masculino. Seria o o e o os. Só no a e no as. Certo? Então, ó, viajar é um termo regente, é um verbo transitivo indireto, que exige preposição. Aí você tem que lembrar que há verbos que exigem complemento, não é? No caso, o verbo viajar, quem viaja, sempre viaja para algum lugar. Com alguém, viajar é um verbo bitransitivo, certo? Vamos ao outro exemplo, para esclarecer melhor para vocês, ó. A menina não obedeceu àquela regra da escola. A menina não obedeceu àquela regra da escola. Aqui, gente, a gente tem uma regra principal do uso da crase. Olha, ocorre crase no A inicial dos pronomes demonstrativos. Olha, cadê o pronome demonstrativo aqui? Aquela, certo? Aquela. Então, ó, vai receber uma crase aqui, ó, porque é a preposição mais pronome demonstrativo, aquela. É regra, viu? Ó? Ocorre crase no A inicial dos pronomes demonstrativos, né, que são aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Quando o termo regente pedir a preposição a. Qual é o termo regente aqui, ó? Verbo transitivo indireto. Quem obedece, obedece a. Entendeu? Olha, quem obedece, obedece a. E o que foi? Esse termo aqui é chamado termo regente. Aquela é a preposição, ó, preposição, mas pronome demonstrativo. Então, exige uma crase, certo? E a aquela também constitui o termo regido. Olha o termo que foi regido aqui, ó. Tá bom? Você tem que ver, aqui é o verbo, ó. Seria o verbo. Quais são os termos regentes? Um verbo, um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Esse aqui é um caso principal do uso da crase, certo? Outro caso principal é diante
né, dos pronomes relativos, olha, a qual, as quais, certo? Quando o termo regente pedir a preposição a. Exemplo, as informações às quais me refiro estão no e-mail. As informações às quais me refiro estão no e-mail da escola. Olha a regra, ó. Ocorre crase no ar inicial dos pronomes relativos. Ó, a gente já estudou pronome relativo, né? A qual, as quais, só nos femininos, porque tem o qual, né? Tem os quais, cujo. No caso aqui, são esses pronomes relativos aqui, ó. A qual e as quais. Agora aqui, ó. As quais recebe um acento, olha. Aí, gente, a gente pronuncia assim. As quais, aquelas, viu? A direita. Deixa-se entender, ó. A mais a direita, a esquerda, as quais. Então, ó. As informações, o que eu tenho aqui? Qual é o termo regente? Um substantivo, ó, tá vendo aqui? Ó, a gente deu exemplo com verbo. Aqui é o termo regente, é um substantivo. Esse substantivo, ele pediu um termo regido, guiado por uma preposição. Tá aqui, ó, a preposição, mais o a, artigo. A, as quais, aí pediu, ó, um caso especial, um caso, aliás, principal de crase, certo? Quando o termo regente pedir a preposição, no caso, as informações, as quais. Quais informações? Aquelas que, entendeu? Eu posso substituir também. Aquelas informações que eu me refiro, né? Estão lá no e-mail da escola, certo? Então, ó, crase tem caso principal e crase tem caso especial, certo? Um dos casos especiais da crase seriam usadas em expressões adverbiais, né? Tipo, à noite, né? Ó, isso aqui vamos dar exemplo de pelo menos um caso especial. Olha, vou viajar à noite. Olha aqui, ó, à noite. Viajar, termo regente. À noite, essa aqui é uma expressão adverbial de tempo. Ó, aqui pediu, ó, a mais a, viu? Expressão adverbiais. À noite, às pressas, à vontade. Fique à vontade, viu? Fique à mercê dos outros. Então, esses têm os casos principais e os casos especiais da crase. Então, eu só uso crase diante de palavras femininas. E eu uso, a crase seria um azinho com acento grave, né, que é aquele acentinho pra cá, né, pra lá é o agudo, acento pra cá, né, que significa que eu tenho uma preposição a mais um artigo definido feminino a. Ok? Então, para melhor compreensão, dê uma estudada, uma lida lá no seu módulo, dê uma pesquisada. E se você acha que deve me ouvir de novo, assista novamente a aula. Ok? E até, pessoal, a nossa próxima aula. Se Deus quiser, tá? Tchau!